Vamos lá, pessoal? Voltando aqui comigo, já falei do TJ, disse que ele tem competência jurisdicional, competência administrativa. Expliquei o que é a jurisdição, poder, dever, dizer o direito. Não foi isso? Falei que o tribunal também exerce atividade administrativa que viabiliza o exercício da atividade jurisdicional. Falei que o Tribunal de Justiça, pessoal, funciona em reunião. Se for em reunião, não precisa de quórum, não é? Em reunião nós temos lá as comissões, sejam permanentes e temporárias. E agora meu tema aqui é sessão. Falou em sessão, pessoal? Precisa do quê? Precisa do famoso quórum. O que nós temos aqui nas sessões? Nós temos aqui, pessoal, 5 órgãos importantes no Tribunal de Justiça que funcionam em sessão. Eu só vou fazer um aparato panorâmico destes órgãos e depois eu vou falar de forma aprofundada, ok? O primeiro deles, pessoal, é chamado aqui, de pleno. Pleno. O pleno, pessoal, ele congrega todos os 40 desembargadores. Então, todos os 40 desembargadores estão no pleno. O pleno, ele exerce, pessoal, atividade substancialmente administrativa. Administrativa. Isso significa o quê? Que não vai exercer atividade jurisdicional, ok? 40 desembargadores, os 40 integram o pleno e o pleno exerce atividade administrativa. Por exemplo, precisa fazer a eleição do presidente, do corregedor. Quem é que vai fazer, pessoal? Quem vai fazer é o pleno. Essa é uma atividade administrativa. Para iniciar a sessão, pessoal, metade mais o próximo número inteiro de 40, dá quanto, pessoal? Dá 21. Então eu só inicio a sessão se tiver pelo menos 21. Beleza? Nós temos outro órgão aqui também, pessoal, chamado de Conselho Especial. Conselho Especial. O Conselho Especial, pessoal, cuidado, ele exerce atividade administrativa e exerce atividade jurisdicional. Exerce atividade administrativa e exerce atividade jurisdicional. Aqui deixa eu fazer um parêntese. Se você pegar a lei de organização judiciária do tribunal, que é uma lei que você já estudou, né, você vai verificar que lá na lei de organização judiciária ele fala bem assim, o tribunal será composto por um conselho especial, por um conselho administrativo. O regimento interno, pessoal, ele tirou esse negócio desse conselho administrativo. Ele fez o quê? Ele fundiu dentro do conselho especial a competência administrativa e jurisdicional. Então hoje não existe mais um conselho administrativo. Existe o conselho especial que exerce atividade administrativa e exerce atividade jurisdicional. Beleza? Então cuidado. Conselho especial, atividade administrativa e jurisdicional. O conselho especial, pessoal, é composto de 17 membros, ok? Para iniciar a sessão precisa de quanto? Metade mais o próximo número inteiro. Metade mais o próximo número inteiro de 17 são quanto, pessoal? Pelo menos 9. Beleza? Só inicia a sessão no conselho especial aqui se tiver pelo menos 9. Outro, pessoal, outro. O Conselho da Magistratura. Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura, pessoal, é composto somente de 4 membros. Quem são esses membros? São os integrantes, pessoal, do órgão de direção. Órgão de direção. São os integrantes do órgão de direção. Lá no órgão de direção está quem? Está o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o corregedor. Então, o Conselho da Magistratura é composto pelo órgão de direção. Se são 4, pessoal, para iniciar a sessão precisa de quanto? Metade mais o próximo número inteiro tem que ter pelo menos 3. Beleza? Tranquilo? Segue comigo. O próximo órgão aqui importante do tribunal, pessoal, se chama Câmara Criminal. Câmara, ok? A Câmara é composta de 12 desembargadores, daqui a pouco eu falo sobre eles, né? E ainda, pessoal, as turmas. As turmas são compostas de 4 desembargadores. Sobre estes dois aqui, pessoal, cuidado. Cuidado com o quê? Estes dois aqui exercem, pessoal, exclusivamente atividade jurisdicional. Jurisdicional. Ok? Jurisdicional. O Conselho da Magistratura exerce o quê, pessoal? Atividade administrativa. Administrativa. Beleza? Então, ficou claro aí? Então, lá no Tribunal de Justiça, em sessão, nós temos o pleno, que são todos desembargadores, o Conselho Especial, que são somente 17 desembargadores, e se reúnem aí com a presença de pelo menos 9, o Conselho da Magistratura, que são aqueles lá do órgão de direção, que são todos, ao todo são 4, que é o presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor. Ainda, nas câmaras nós temos 12 desembargadores e nas turmas nós temos 4. Cuidado com esse aqui, pessoal, com a Câmara e com a turma. Por quê? Os desembargadores que integram as turmas também integram o quê, pessoal? As
câmaras, ok? Então, olha lá, os embargadores que integram a turma também integram a Câmara. Daqui a pouco eu faço um aprofundamento sobre este tema. Ainda, pessoal, qual mais órgão nós temos no tribunal? Nós temos aqui o chamado órgão de direção. Órgão de direção. Pessoal, o órgão de direção é composto por quem? Olha lá, é o presidente, o primeiro e segundo vice e o corregedor. Beleza? Primeiro e segundo vice e o corregedor. Pessoal, estes aqui, cuidado. Eles integram o pleno, eles integram o conselho especial, eles integram o conselho da magistratura. Mas não integram quem, pessoal? As câmaras e a turma. Isso significa o quê? Presidente, primeiro e segundo vice e corregedor não vai trabalhar em Câmara e turma. Em outras palavras, eles não julgam os processos de competência da Câmara e da turma. Depois eu vou falar da competência deles. Agora eu quero que você saiba o quê, pessoal? Não exerce aí atividade lá na Câmara e na turma. Outra observação importante. O presidente, o primeiro vice e o corregedor no Conselho Especial, pessoal, não exerce aí atividade de relator e revisor. Vou até escrever aqui de vermelhinho, ok? Aqui, aqui eles não exercem atividade de relator e de revisor, ok? Então, cuidado com essa figura aqui. Não vai exercer atividade de relator e não vai exercer atividade de revisor. Essa é uma expressão fácil para quem trabalha no tribunal já, para quem exerce atividade jurisdicional, para quem é advogado, para quem é bacharel em direito, mas eventualmente pode ser que você não seja, eu vou explicar. O que é o relator e o que é o revisor? Pessoal, acompanha comigo aqui o que seria aqui o bendito do relator e o que seria aí o bendito do revisor. Vem aqui comigo, vou explicar esse negócio aqui para você e não vai restar dúvida. Olha lá comigo, relator e o revisor. Vem aqui comigo na tela branca. Olha lá, pessoal, relator e o revisor. Dá um exemplo concreto e aí você vai compreender comigo. Imagine a seguinte situação. Você passou no concurso do Tribunal de Justiça, não é? E você engravidou uma mocinha. Engravidou a mocinha falou, opa, pai do meu filho agora é servidor do Tribunal de Justiça, vou descontar, da folha de pagamento dele os proventos necessários para a manutenção do meu filho. E ela faz isso movendo o quê, pessoal? Uma ação de alimentos. Aí move lá a chamada ação de alimentos. Para condenar você agora, que estudou tanto, para passar no tribunal e agora você vai ter descontado na sua folha. E essa mãe, representando o seu filho, pessoal, contrata um advogado. E o advogado, no exercício da sua atividade de proteger o interesse do menor, pede lá que seja condenado o réu a pagar 30% dos seus proventos em benefício de quem? Do filho. Aí, beleza. Você é citado para contestar a ação, vai ter o processo e tal. O processo termina, pessoal, com uma sentença, não é isso? E o juiz, na sentença, diz... Realmente, o servidor acabou de passar, não ganhava nada, já ganha esse tanto, então vou fixar em 30 mesmo. E fixa lá 30%. Você não está satisfeito com esse negócio aqui não. Você fala, pô, 30% é dinheiro demais. Não justifica eu pagar 30% para um menino só. E aí você recorre, pessoal. Você recorre. Quando você recorre, o seu recurso vai para o segundo grau de jurisdição. Lá no segundo grau, pessoal, o que acontece? Esse processo ele será distribuído para uma turma, ok? E lá na turma, pessoal, esse processo vai ser encaminhado para um relator. O relator, pessoal, ele tem dupla atribuição. A primeira atribuição dele é de relatar o processo. Ele vai pegar todo o processo e vai falar bem assim, na origem, lá no primeiro grau, cuida-se de uma ação de alimentos no qual o fulano de tal propõe aí a ação contra o ciclano e quer o pagamento de 30% dos proventos do réu. A sentença monocrática, a sentença do juiz, fixou em 30%. O réu insatisfeito, dizendo que o valor está muito alto, recorre dessa sentença. O processo vem ao segundo grau e é o que eu tenho a relatar. Ele faz o relatório, ele pega esse relatório, pessoal, coloca dentro do processo, põe o relatório dentro do processo e aí ele pega o processo e devolve para a turma. Só que antes de devolver para a turma, ele faz a sua decisão. Ele faz o relatório, coloca dentro do processo, faz a sua decisão e fica a decisão para ele.
Pessoal, é por isso que ele chama relator. É porque ele faz o relatório do processo. Ele relata o que aconteceu no processo. Ok? Então, ele relatou, colocou o relatório dentro, fez a decisão, guardou a decisão para ele, devolve para a turma. Aí a turma vai fazer o quê? Agora vai mandar o processo para o revisor. O revisor, pessoal, ele não faz relatório, porque o relatório já existe, o relator que fez. Ele apenas vai fazer a sua decisão. O revisor faz a sua decisão, pessoal, pega o processo e devolve para onde? Devolve para a turma. E aí a turma vai fazer o quê? Vai pegar agora o processo, pessoal, e vai incluir em pauta. Em pauta. Ele vai incluir em pauta para o julgamento. No dia da sessão, no dia lá, pessoal, da sessão, o que vai acontecer? No dia da sessão, vão falar 3 desembargadores. O primeiro desembargador é o relator. O relator, pessoal, é um desembargador. Então ele profere a sua decisão. Lembra a decisão que ele ficou guardado com ele? Agora lá na sessão ele vai dizer, de forma oral, vai ler lá, vai dizer quais são os argumentos que levam a aumentar ou diminuir. Depois fala quem, pessoal? Depois fala o revisor. E depois fala quem, pessoal? Existe a possibilidade de empate? Existe a possibilidade do relator dizer de uma forma e do revisor dizer de outra? Existe. Aí vai falar outro desembargador. Esse último que fala aqui, pessoal, é chamado vogal. Ok? Vogal. Vai falar por último. Imagine os senhores que o Tribunal de Justiça, por intermédio deste julgamento, o relator disse bem assim, vou diminuir para 15%. O revisor diz, vai manter em 30%. E o vogal diz, não, vou acompanhar o relator e vou manter em 15%. Qual que é a decisão do tribunal, pessoal? A decisão do tribunal é 15% por maioria. A maioria dos desembargadores decidiram que o valor a ser pago seria de 15%. Essa decisão aqui, pessoal, decisão colegiada, ela tem um nome. E ela se chama acórdão. Acórdão. Beleza? Então eu tenho um acórdão quando eu tenho uma decisão colegiada. Pegou aqui quem é o relator e quem é o revisor? Beleza? Tranquilo? Então volta comigo aqui, lá no quadrinho, para a gente verificar lá agora, novamente. Volta aqui comigo. Olha lá. Já falei lá dos 40 desembargadores. Falei aqui do Conselho Especial. Disse que o órgão de direção é composto por quem, pessoal? Não vou escrever novamente tudo, não é? É composto pelo presidente, pelo primeiro vice, segundo vice e pelo corregedor. E disse que este órgão de direção, ele vai integrar quem? Vai integrar o Conselho Especial. Quando o órgão de direção, pessoal, integra o Conselho Especial, esses membros aqui, ó, presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor, eles não exercem o que, pessoal? Atividade de relator e revisor. Aí cai uma pergunta na tua prova bem assim. O corregedor do Tribunal de Justiça, no Conselho Especial, poderá participar dos julgamentos que são submetidos ao Conselho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Ele pode participar do julgamento. Ele não pode participar como relator ou revisor, ok? Ele só não pode ser relator ou revisor. Então não vai exercer aquelas duas funções. Então, de regra, pessoal, esse órgão de direção aqui, ó, os membros que integram o órgão de direção, quando no Conselho Especial, eles exercem atividade somente de quê, pessoal? Somente de vogal. Somente de vogal. Beleza? Então só vai exercer atividade lá do vogal. Tranquilo? Pegou aí? Posso seguir? Ótimo. Ficou faltando falar só de 2 que eu deixei para o final, que é as câmaras e as turmas. Pessoal, como é que funcionam as câmaras e as turmas no Tribunal de Justiça? Vem aqui, vou fazer o organograma aqui para você entender como é que funcionam as câmaras e as turmas. Olha lá, tela branca aqui comigo, olha aqui. Pessoal, lá no Tribunal de Justiça, hoje, cuidado que houve uma alteração recente, hoje nós temos 3 câmaras, ok? Nós temos a primeira Câmara Civil, ok? Nós temos, pessoal, a segunda Câmara Civil, e nós temos, pessoal, a Câmara Criminal. Então tem 3 câmaras lá no Tribunal de Justiça. Primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil e uma criminal. Então tem 2 civis e uma criminal. Cada câmara, pessoal, ela é responsável por 3 turmas.
3 turmas. Então, olha só. Os desembargadores das turmas, eles integram também quem? As câmaras. Cuidado aqui. Quais são as turmas da primeira Câmara Civil, pessoal? São 3. Quais são essas 3? Olha aqui. Cuidado com isso aqui. Na primeira Câmara, eu só tenho turmas cíveis, mais ímpares. Isso significa o quê, pessoal? Olha aqui, ó. É a primeira turma cível, é a terceira turma cível e ainda a quinta turma cível, ok? Então, todas essas turmas compõem o quê? A Câmara. Elas fazem julgamento sozinho e ainda os desembargadores que trabalham aqui também trabalham onde? Na Câmara. O recurso da turma sobe para a Câmara às vezes. Então, vai subir para essa Câmara respectiva. A mesma coisa que com a segunda Câmara Civil, pessoal. As pares são compostas pelas turmas pares. Então, é assim, olha lá, ó. Olha lá. Segunda turma cível, quarta turma cível e ainda a sexta turma cível. Cai lá na tua prova. Quantas turmas cíveis tem no tribunal, pessoal? São somente 6 turmas cíveis. E aí a Câmara Criminal composta ainda também por quê, pessoal? Por 3 turmas criminais. Aí primeira turma criminal, ok? Segunda turma, aqui não há diferença, né? Turma criminal. E a terceira turma criminal. Não escrevi isso aqui à toa, não. Olha lá, presta atenção aqui comigo, pessoal. Cada turma tem quantos desembargadores? Cada turma tem 4, pessoal. São 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ok? 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Cada turma tem 4 desembargadores. Isso significa o quê? Se todos os desembargadores, pessoal, da turma compõem a Câmara, significa que cada Câmara tem quantos desembargadores? 12, não é isso? Então, cada Câmara tem 12 desembargadores. Se você somar, pessoal, todos os desembargadores das turmas e das câmaras, qual é a conclusão que você vai ser? 12 com 12, 24, com 12, 36. Dá ao todo, pessoal, 36 desembargadores. Agora, quantos são os desembargadores do tribunal? Não são 40? São 40, pessoal. 40 menos 36, faltam quanto? Faltam 4. Onde é que estão esses 4, pessoal? Esses 4 aqui, ó, que não compõem a turma e a Câmara, estão onde, pessoal? Lá no órgão de direção, ok? Órgão de direção. Isso significa o quê, pessoal? Esses 4 aqui serão o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o corregedor. Tranquilo? Pegou aí? Posso seguir? Então, cuidado aí com este ponto, ele é importante. Apagando aqui, vai lá comigo agora. Vamos seguir aqui a nossa ordem. Segue lá comigo. Então, olha aí. Ainda estou no primeiro slide, muita coisa para falar. Então, resumindo. Em reunião, não tem quórum, só as comissões permanentes ou temporárias. As permanentes estabelecidas pelo próprio regimento. As temporárias criadas pelo pleno ou, quando digo pleno, digo tribunal, e ainda pelo presidente do tribunal. Em sessões, pessoal, são quantos órgãos? São 5. É o pleno, o conselho especial, o conselho da magistratura, as câmaras e as turmas. Não é isso? Ainda nós temos o órgão de direção. O órgão de direção composto pelo presidente, vice-presidente, primeiro vice, segundo vice e o corregedor. Estes membros do órgão de direção, eles integram o pleno, integram o conselho especial e integram o conselho da magistratura. No conselho especial, eles não exercem a função de relator e revisor. Já expliquei aí o que é relator e o que é revisor. Então, eles só vão ser o quê, pessoal? Vogais. Beleza? Ainda, os membros do órgão de direção não trabalham nas câmaras e não trabalham nas turmas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, segue comigo aqui. Vamos aprofundar agora o nosso tema, falando aqui das eleições, né, do presidente, do primeiro vice-presidente e ainda do corregedor. Se você der uma olhadinha aí no seu material, você vai verificar, deixa eu pegar aqui, lá o artigo 1º, pessoal. Artigo 1º, deixa eu ver se é o artigo 1º, não, artigo 3º do regimento, que vem tratando aí sobre esse tema. Olha lá o que diz o artigo 3º. Vou ler aqui e aí vou aos comentários necessários. O artigo 3º, cuidado, ele foi alterado em 2011.
ok? Então, alteração aí é importante. O artigo 3º diz bem assim, pessoal, o presidente do tribunal, o primeiro vice, o segundo vice e o corregedor serão eleitos pelo tribunal pleno com seus membros nos termos definidos neste regimento. Então ele está dizendo o quê? A competência para a eleição do presidente, do primeiro vice, do segundo vice e do corregedor, pessoal, é de quem? É do pleno, é do tribunal pleno. Lembra lá do pleno? O pleno é composto de quanto? De 40 desembargadores. Então são os 40 que fazem as eleições de quem, pessoal? Do seu próprio presidente, do primeiro vice, do segundo vice e do corregedor. Beleza? Só que este é um tema para a nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou falar aí de forma aprofundada sobre todas essas figuras, né? Aguardo você aí no próximo bloco. Mais uma vez foi um prazer. Um abraço, pessoal.